Bom dia, gente bonita de paz e bem. Esse é o programa Paz e Bem e eu sou Mauro Lopes. Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril de 2019. Quinta-feira que abre para cristãos católicos, anglicanos, luteranos, metodistas e outros o Tríduo Pascal, o auge do ano litúrgico, o auge da vida religiosa para pessoas que seguem os caminhos da espiritualidade nessas religiões. Hoje, quinta-feira, chamada Ceia do Senhor, depois Sexta-feira da Paixão, o Sábado Santo, ou Sábado da Aleluia, como se fala, e terminando, desaguando no Domingo da Páscoa. Vamos falar sobre isso hoje. Mas antes, quero dizer para vocês o seguinte: programação intensa no canal Paz e Bem, nesta quarta-feira, ontem, portanto, às 10h15 da noite, o início do curso sobre Evangelhos à Luz do Espiritismo, com o Sérgio Aleixo, mediado pela Carla Pavão. A primeira aula foi sensacional, está disponível aqui já na página do Paz e Bem. Se você está assistindo esse programa pela TV 247, a aula está disponível só no canal Paz e Bem. Hoje temos agora o Paz e Bem. Na sequência, o Caminhos do Espiritismo, do pessoal do Centro de Estudos Espiritismo e Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, do Sejus, e hoje, no canal Paz e Bem ao vivo, e amanhã, sexta-feira, na TV 247, uma conversa muito especial com o rabino Alexandre Leone sobre a Páscoa, sobre a Pessach, a Páscoa judaica, que começa a ser celebrada nesta sexta-feira também. Tá bom? Bom, então, uma jornada muito intensa aqui no canal Paz e Bem. Se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, inscreva-se já. Estamos nos aproximando de 12 mil inscritos. É uma jornada de um crescimento lento. E se você puder e quiser, torne-se uma assinante solidária do canal Paz e Bem. É muito importante a gente ir construindo novas possibilidades, de pequenas viagens, entrevistas, de poder partilhar com quem doa gratuitamente seu tempo e talentos, aqui para o canal Paz e Bem. Enfim, um caminho de construção da comunidade Paz e Bem. Se você quiser se tornar uma assinante solidária, na descrição do vídeo de hoje tem o link, ou no nosso site, pazebem.org, super fácil, pazebem.org, lá você tem na homepage, ou em qualquer dos artigos, o link para fazer a sua assinatura, tá bom? Ok. Bom, se nós estamos no momento auge da vida de boa parte do cristianismo, e se os cristãos são a imensa maioria do país, hoje vamos conversar sobre este momento. Então, hoje é o dia da Ceia do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar. O texto que é lido todos os anos nas celebrações deste dia que se chama, então, Ceia do Senhor, a refeição do Senhor, a refeição de Jesus com a sua turma, com seus amigos e amigas, com seus discípulos e discípulas. Todos os anos lê-se o mesmo texto nas liturgias, nas missas, nos cultos. É João, o início do capítulo 13 de João, que ficou conhecido como lava-pés. Importante dizer, esse capítulo 13 de João, esta cena do lava-pés, abre uma sequência de capítulos, então o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17, nada menos que 5 capítulos no Evangelho de João, onde, numa refeição, isso é muito significativo, que é numa refeição, Jesus apresenta aos seus discípulos o resumo e o suprassumo dos seus ensinamentos. É a herança de Jesus, Ele dizendo aos seus discípulos, para isto que estamos aqui.
né? São 5 capítulos cercados de grande intimidade relacional, essa intimidade que é propiciada só em 2 lugares, na mesa e na cama. Então, essa intimidade da ceia, da refeição, e é fantástico, porque há uma cultura, ela constrói a indicação de uma cultura da comensalidade, né? De nos reunirmos na mesa, reunir o melhor de nossa humanidade ao redor da mesa. Fazer a refeição juntos, partilhar a refeição juntos, partilhar a vida ao longo da refeição, partilhar as histórias, dar risadas, contar causos, quem já não, né? Beber, comer, saborear, quem já não passou por essa experiência? Claro que há mesas de silêncio, há mesas de opressão, há mesas terríveis, mas é de outro tipo de mesa que se fala aqui, né? Esta comensalidade, comer e viver juntos. Então é muito significativo que a abertura do principal, do centro do Evangelho de João, do ponto de vista do ensinamento de Jesus aos seus discípulos, acontece ao redor da mesa. E vai acontecer nessa celebração chamada lava-pés. Por que lava-pés? Eu vou ler o que é proclamado, o que é lido nas celebrações no dia de hoje. É o capítulo 13, os versículos de 1 a 15. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, quando o diabo já pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chega então a Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lava-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendes agora, mas compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: jamais me lavará os pés. Jesus respondeu-lhe: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia, com efeito, quem o entregaria. Por isso disse: nem todos estáis puros. Depois que lhe lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois o sou. Se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Maravilhoso. Esse é um dos textos sobre o qual talvez mais se tenha escrito ao longo da história. Um texto central no Evangelho de João, um texto central em todo o Novo Testamento, um texto central em toda a Bíblia. É muito interessante que neste texto se mantém, e aqui é a ligação, Jesus está arraigado na cultura do seu tempo e do seu povo. Isso é muito importante. Quem está fora do seu tempo e da cultura do seu povo, está fora. Não entendeu nada. É incapaz de liderar. É incapaz de apontar caminho. E estando, então, mergulhado na cultura do seu povo, é uma cena típica do judaísmo daquela época, a ideia da ceia, da reunião ao redor da ceia, ele vai desenvolver essa estrutura, que é uma estrutura típica do ensinamento rabínico. Jesus não era um rabino, mas ele está participando desse movimento da sabedoria popular que os rabinos representavam.
Que movimento é esse? Então é assim, funciona, é um tríduo. Então o tríduo pascual são três momentos, três movimentos que acontecem em geral no ensinamento rabínico. Um gesto. Então, levantar-se da mesa, colocar a toalha e lavar os pés. Uma pergunta. Simão Pedro chega, Senhor, tu lava-me os pés? E aí o ensinamento. Então, o gesto, a interrogação diante do gesto e o ensinamento, né? O ensinamento condensado na parte final aqui, que ele está dizendo. Vocês vão lavar os pés uns dos outros. Bonito, né? Gesto, surpresa, interrogação e ensinamento. Então, esse lava-pés está assentado, então, nessa estrutura do ensinamento rabínico, do ensinamento típico da cultura do povo judeu da época de Jesus. Essa é a primeira questão. O texto é muito denso, não vai dar para analisar o texto todo aqui, a gente levaria muito tempo, mas queria chamar a atenção para alguns aspectos e vou me socorrer no final de um amigo. Vocês já vão ver. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso aqui é maravilhoso. Aqui o verbo usado é ágape. Ágape não é o amor relacional homem e mulher. É o amor ágape, o amor de doação, o amor que se expande na relação com as pessoas. O amor que nos une. O amor que nos faz partilhar a vida e o caminho. Então aqui, tendo amado os seus, ou seja, tendo amado os seus discípulos, tendo amado os seus amigos, tendo convivido com os seus amigos e seus discípulos nos 3 anos do seu ministério, em amor, amou-os até o fim. É lindo eu acho esse um trecho, essa expressão, uma das expressões mais bonitas da Bíblia. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Tendo amado os seus, na história, amou-os até o fim, para sempre, para toda a eternidade. Então aqui é a consagração da eternidade do amor. O amor ultrapassa, o amor está sempre assentado na história, sempre calcado no tempo, no concreto da vida. Mas o amor, o ágape, o amor é tão grandioso que, mesmo estando assentado na história, no tempo, na geografia, ele ultrapassa, ele extravasa, ele estraçalha com todas as dimensões e limites. Amou-os até o fim. É maravilhoso. Né? Muito, muito bonito mesmo. O Lava-Pés, ele é uma história, né, uma breve história absolutamente revolucionária sobre o amor. Ele explode todos os limites da lei, das prescrições, do caminho das elites judaicas, do caminho das elites no mundo. Primeiro, por que se lavava os pés? Lavava-se os pés porque naquela época não é como hoje, né? Não se senta para comer numa mesa com cadeiras, né? Então os pés estão lá embaixo, distantes da refeição. Não, eram esteiras, né? Ainda mais os pobres, né? Eram esteiras, não tinha nem onde se recostar, onde se apoiar. Eram esteiras, então os pés estavam muito próximos da comida. Então era um rito no judaísmo lavar os pés. Então ele era tanto um rito religioso, quanto também um rito higiênico, porque os pés ficavam muito próximos das comidas e as pessoas vinham das estradas, né? Não tinha asfalto, era tudo poeira, né? Tudo muito empoeirado. Então, esse gesto de lavar os pés, ele precede as refeições todas. O que Jesus faz aqui? Aqui está falando, inclusive, levanta-se da mesa, né? Está usando a ideia da mesa, mas a mesa era uma mesa baixinha, né? Não é a mesa como a mesa de hoje, é uma mesa baixinha. Então era algo um pouquinho elevado em relação ao solo. Ele levanta-se da mesa, ele já subverte tudo. Não é o gesto ritual do judaísmo.
porque ele vai se levantar da mesa no meio da refeição, ele já subverte tudo. E aqui é fundamental, ele pega uma toalha e cinge-se da toalha. Só os escravos faziam isso. Era uma função dos escravos lavar os pés dos senhores. E em alguns círculos rabínicos, era uma função que os discípulos faziam para o seu rabino. É um espanto. Os discípulos ficam quase que horrorizados, porque ele está fazendo o que era para um escravo fazer. Eu tenho aqui um íconezinho, tá? Fica na minha parede, tá até meio branquinho já, tomou um pouco de sol ao longo da vida, um ícone que fica bem em frente à minha mesa, estou sempre olhando para ele, do lava-pés, olha aqui. Esse ícone do lava-pés eu acho muito significativo, porque vejam os discípulos todos reunidos lá, espantados, que é isso que esse cara está fazendo, lavando os pés? Jesus cingido com a sua toalha, é um espanto, é um grande espanto, e Pedro vai ser o representante, o vocalizador desse espanto. Os discípulos não estão entendendo nada do que está acontecendo, e Pedro, dentre os discípulos, é aquele que menos entende, sempre, o que é curioso, né? Que este homem, Pedro, que é o que menos vai entender, que vai sempre olhar Jesus como o líder libertador, o líder do exército, o líder que vem para implantar um novo poder, o poder de Jesus com seus discípulos, Pedro demora, não consegue entender. Não consegue entender. Para Pedro é um negócio incompreensível que Jesus está dizendo, não é nada disso. Não é um tempo de um novo poder sobre a liderança, não é trocar os romanos, não é trocar a elite judaica por nós para nos tornarmos a nova elite. Não. É o contrapoder. Pedro não entende. E é paradoxal e ao mesmo tempo significativo que é exatamente este homem que vai ser depois encarregado de liderar a igreja nascente. O que menos estava entendendo. O mais limitado do ponto de vista do coração. É sobre ele que vai repousar a missão de realizar essa liderança posterior. E aí, Pedro vai entender aquele gesto, né, ainda como um gesto ritual, nos marcos do rito do judaísmo. Bom, mas tamanho, então se vai me lavar os pés, me lava inteiro. E Jesus fala, não, mas nada disso. Não é nada disso, isso aqui não é um rito, não é um novo rito no sentido das práticas rabínicas, no sentido da ritualística do universo religioso judaico. Isto aqui é como nós devemos ser, é como esta comunidade deve ser. É muito rico, é muito, muito forte. É curioso que no Evangelho de João, diferentemente dos outros 3 evangelhos, chamados sinóticos, não tem aqui aquela cena do pão, da divisão do pão, do vinho. Isso já aconteceu em outro momento no Evangelho de João. O centro é o lava-pés. É tão significativo na história do cristianismo, este momento do lava-pés, que ele foi considerado durante séculos um sacramento. Ele foi considerado sacramento. O que nós assistimos essa semana, o gesto do Papa Francisco, realmente espantoso, né? O Papa Francisco reuniu os líderes do Sudão do Sul. O Sudão do Sul separou-se do Sudão do Norte, Sudão do Norte muçulmano, Sudão do Sul cristão, e os cristãos começaram a brigar entre si. Está uma guerra brutal ali para ver quem vai mandar no país. E o Papa convidou os principais líderes, os que são adversários, para um retiro no Vaticano, para juntos rezarem uma solução de pacificação. Né? Não foram só católicos, né? Vieram também lideranças anglicanas, vieram várias lideranças cristãs que estão lá no Sudão do Sul, e os 4 líderes políticos do país, o presidente, o vice-presidente, 4 principais líderes políticos do país, do Sudão do Sul, 3 homens e uma mulher. No final do retiro, no final do encontro, uma cena que eu acho que é o símbolo da Páscoa deste ano, o símbolo da Páscoa deste ano é o Papa se ajoelhando para beijar os pés dos líderes do Sudão do Sul. Quem viu o filme, se você não viu, assista o filme, está disponível na internet, é muito significativo. O Papa já está sentindo o peso da idade, né? Tem um microfone de lapela ali que está com o Papa, então o Papa vai se ajoelhar, você ouve a respiração do Papa, o quanto é difícil para ele se abaixar e se levantar,
e ele se abaixa e beija os pés de cada um deles. É um lava-pés que está acontecendo ali. É um lava-pés, é um novo lava-pés que aconteceu naquele encontro do Papa com os líderes do Sudão do Sul. E não me parece isento de significado, ao contrário, parece ser muito significativo que a gente tenha um Papa branco, aqui da América Latina, mas branco, ajoelhando-se para beijar os pés de 4 negros. Isso nos diz algo, né? Sobre a humanidade, sobre o caminho da humanidade, sobre o caminho da liberdade, sobre o caminho da irmandade, sobre o caminho do amor. E acho que diz algo para nós aqui no Brasil. Né? Bom, é muito bonito. É muito bonito. O lava-pés é algo central, porque nele está condensado todo o espírito verdadeiro do cristianismo, que é o amor de serviço, é o amor entre iguais. Não há chefes, somos todos iguais. Deveis lavar-vos os pés uns aos outros, dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. É maravilhoso. Eu quero terminar, eu falei que ia terminar lendo o texto de um amigo. Tem um amigo, não conheço nem pessoalmente, né? Conhecemos pela internet. É o padre Francisco Cornélio Rodrigues, lá do Rio Grande do Norte. O padre Francisco Cornélio Rodrigues, já convidei ele várias vezes para aqui, para o Paz e Bem, vocês vão ver. Ele é originalmente não, ele é da Diocese de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele virá, em algum momento ele virá, porque realmente ele talvez seja da novíssima geração o melhor biblista brasileiro, o melhor interpretador da Bíblia do país. Ele está em Roma agora fazendo pós-doutorado, se eu não estou enganado. Então está super enrolado, super complicado, mas logo mais, quem sabe em 2020, ele começa a ter uma participação no Paz e Bem. Ele tem os textos do padre Francisco Cornélio Rodrigues de interpretação dos evangelhos, dos evangelhos dominicais, são sempre muito, muito especiais, muito especiais. Eu trouxe o texto que ele preparou para hoje. Eu vou publicar no pazebem.org, no nosso site, a íntegra desse texto, que realmente é maravilhoso, vale a pena ler. Inspirei-me em parte, não apenas nele, mas em parte nessa conversa de hoje, nesse texto do Francisco Cornélio Rodrigues. Vou ler os 2 últimos parágrafos. Para os discípulos, não era fácil abraçar uma nova mentalidade, ainda mais tão revolucionária como a de Jesus. Com esta inversão de papéis, ou seja, o mestre lavando os pés dos discípulos, o homem livre tomando o lugar do escravo para lavar os pés, Jesus fazia desmoronar nos discípulos os planos de grandeza e projetos de poder que eles tinham cultivado até então. Ora, eles não sonhavam com uma mudança de sistema, um novo modo de organização para a sociedade e a religião. Queriam que as estruturas de poder continuassem as mesmas, mudando apenas as lideranças. Falamos sobre isso mais cedo, não é? Ao invés dos romanos, que fossem eles, os discípulos do Messias, que controlassem a vida do povo, mas com os mesmos mecanismos de dominação: exército, impostos, divisões de classe e uso da violência quando a estabilidade estivesse ameaçada. Até os últimos momentos de convivência, essa mentalidade prevaleceu. Por isso, Jesus dedicou tanto tempo na última ceia para catequizá-los e promover neles a consciência de uma nova ordem, partindo do seu exemplo. Então, por isso que são 5 capítulos, 5 longos capítulos, no qual Jesus, então, vai... Gente, de novo, vamos recapitular tudo que nós fizemos juntos esses 3 anos. E são 5 capítulos, então, desta catequese, deste ensinamento do mestre aos seus discípulos. Jesus, em sua liberdade, fez o papel do escravo, para mostrar que na sua comunidade não pode haver distinção de classe. Não há mais espaço para escravidão, pois todos e todas são livres. O medo de Pedro consistia em não aceitar essa mudança de paradigma, como hoje muitos ainda resistem, preferindo fechar-se a uma mentalidade mais alinhada à religião do templo, duramente combatida por Jesus.
distante dos valores do Evangelho. Jesus celebrou, assim, a Páscoa da subversão, uma Páscoa comunista. Substituiu o rito pelo serviço, criou uma comunidade alternativa e igualitária, na qual tudo deve ser orientado a partir do amor-serviço. Dessa comunidade não pode fazer parte quem prefere alinhar-se aos poderes que impedem um mundo e uma sociedade compatíveis ao modelo igualitário e fraterno proposto por Jesus. Pois é disto que se trata, esta chamada Quinta-feira Santa, Quinta-feira da Ceia do Senhor. Trata-se de dizer o seguinte: amar é revolucionar. Só existe amor verdadeiro, amor ágape verdadeiro, se esse amor significa um projeto igualitário e fraterno, sem divisão de classes, sem poderosos, sem dominadores. É uma utopia? É um projeto de vida. É um projeto de vida. Foi o projeto de vida de Jesus, é o projeto de vida para o qual ele convidou e continua a convidar pessoas de todos os caminhos. Cristãos, umbandistas, espíritas, ateus, agnósticos, todos, todo mundo convidado para esse caminho. É um caminho de paz e bem. Um minutinho da nossa meditação. O tempo hoje está voando, assim, impressionante. Vamos estourar todos os tempos. Mas, por outro lado, o tempo passou e nós vamos poder meditar hoje. Fazia tempo que não acontecia isso, com o dia nascendo. Vamos lá? Respiração profunda, o mantra do corpo, né? Pensar igualdade, fraternidade, pensar a ceia, pensar a partilha. Pensar não, né? Deixarmos-nos tomar e esvaziar a cabeça de qualquer pensamento. Deixar o coração bater bem devagar, bem livremente. Prepararmos para a vida, viver a vida em liberdade e amor. Então, respiração profunda, mantra mental, olhos fechados, postura ereta, atenção, tensão, fechei meus olhos. Vamos. Abrir meus olhos, abro os seus. Veja, vou afastar um pouquinho. Dia nascendo, lindo, né? Dia nascendo para a vida de amor, para o projeto de uma vida em amor, em igualdade e fraternidade. Paz e bem. Alegria, paz e bem.